Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição número 59 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e, com todo prazer, cá estarei todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 10 de outubro de 2018. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. E hoje vamos falar sobre os conceitos, procedimentos e funcionalidades que serão adotados no regime jurídico das faturas e documentos equivalentes e no regime jurídico de submissão eletrónica a documentos essenciais para a implementação do IVA em Angola. Na sequência de um evento realizado pela AGT, o evento teve como público-alvo as tipografias e empresas produtoras de softwares de faturação. Hoje convidamos o engenheiro Luís Salazar, da AGT, e o representante da gráfica Corimba, António Videira, para falar sobre o tema. Fique connosco. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui. Todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui na LAC. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação, cá estou, Cristina Silvestre. Por ora, vamos à saudação musical. O tema escolhido para hoje é o País que Nasceu Meu Pai, na voz de Paulo Flores e Ricardo Abreu. Estamos aqui a fazer o som assim. Vampiro CPP, Jeremias, com beleza ITD, para ir aonde a memória vai. O país que nasceu meu pai. Tempo sente como gente que te pertence. O momento é quente, parece que eu tinha certeza ainda. Pulo, brinco, corro, salto quando posso. Só não me saiu do osso aquilo que não vivi. Quase todos os modernos não compreendem a nossa felicidade de correr na chuva tropical que abala os postiços da tal modernidade. Parecia verdade tudo aquilo que entendia. Vivo de esperança após os 30, pedaços de amor que ninguém pinta na minha Bahia. Nem tenho medo de nada. De Tungangô para Chicago, não danço tango, Billie Jean é imortal. Nem tenho dicas pra dar.
escovilha do cabo, que é o meu bocado quando for é pra ficar. Era uma vez, num tempo nem tão distante assim, negros, brancos e mulatos, dando uma semba no país do viriato. Num pregão da voxininha, orgulho dá na carapinha, por trás do povo que caminha, até onde a memória vai, no país que nasceu meu pai. Respeito por todos aqueles que sabem o que se passa do outro lado do planeta. Prefiro a gorjeta que a tal da filantropia. Quase tenho as mãos como um cometa num belo summer day na Bahia. Nem tenho medo de nada. Chicago, não danço tango, Billie Jean é imortal. Nem tenho dicas pra dar. Em Moscovilha do Cabo, que é o meu bocado quando forem pra ficar. A malta, Claudette e Pierre, mon competibon, coupé cloué, cala a boca, ajuda marido, Roque Santeiro, Paulo Quinda e a Calega tudo, olá Lanja, minha senhora, éramos da Canjonja, filhos da Esquindiva, na boda do Finocas, Panga mandava o discotequeiro, grande acrobata, Pai Cabé, Maré, David Zé, até o Sana nas alturas, me leva a memória que não trai, o país que nasceu meu pai. Ouvíamos o tema O País que Nasceu Meu Pai, nas vozes de Paulo Flor e Ricardo Abreu. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora. Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Renovados votos de muito bom dia a todos os estimados ouvintes. E hoje vamos falar sobre os conceitos, procedimentos e funcionalidades que serão adotados no regime jurídico das faturas e documentos equivalentes e no regime jurídico de submissão eletrónica, documentos essenciais para a implementação do IVA em Angola. Na sequência de um evento realizado pela AGT, o evento teve como público-alvo as tipografias e empresas produtoras de software de faturação. Hoje convidamos o engenheiro Luís Salazar, do Grupo Técnico para a Implementação do IVA. Bom dia, engenheiro Luís Salazar, e seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia, Cristina. Bom dia, ouvintes do Contas na Hora. Vamos igualmente saudar o António Videira, o representante da Gráfica Corimba. Muito bom dia, António Videira, e seja bem-vindo ao Contas na Hora. Saudações e bom dia, Cristina Silvestre. Obrigado também aos ouvintes lá, é sempre um prazer.
Vamos começar pelo engenheiro Luís Salazar, membro do Grupo Técnico para a Implementação do IVA em Angola. Engenheiro Salazar, a AGT realizou recentemente um evento para explicar os conceitos, procedimentos e funcionalidades que serão adotados no regime jurídico das faturas e documentos equivalentes e no regime jurídico de submissão eletrónica de documentos essenciais para a implementação do IVA em Angola. O evento teve como público-alvo as tipografias e empresas produtoras de softwares de faturação. Poderia, por favor, fazer um resumo do que foi apresentado durante o evento? Sei que o engenheiro foi uma das pessoas que teve a missão de dialogar com este público-alvo. Ok, Cristina. A AGT está a propor agora um novo regime jurídico das faturas. E no novo regime jurídico das faturas proposto pela AGT, há um artigo, o artigo 11, que fala sobre as gráficas e tipografias autorizadas pela AGT. Significa que todas as gráficas vão passar a ser certificadas pela AGT. Os contribuintes vão ter que comprar os blocos de fatura em gráficas certificadas pela AGT. E nós, com o encontro, temos com o objetivo de partilhar o novo regime jurídico das faturas, como é que será o modelo, identificar as gráficas, porque a partir do momento que nós identificamos as gráficas, nós vamos trabalhar com as gráficas para identificarmos o melhor modelo a ser feito com as gráficas na venda dos blocos de faturas. E tiveram muitas gráficas? Já pode dizer quantas gráficas estiveram presentes neste encontro? Nós partilhamos com as gráficas os nossos e-mails da AGT e temos uma lista de presença. Estamos a tentar identificar ainda quais são as gráficas, estamos a separar as gráficas dos produtores de software, mas tivemos sim muitas, ainda não sei dizer exatamente o número certo, mas tivemos a presença de muitas gráficas. Tivemos um encontro em Luanda, mas a AGT pretende também ter encontro nas outras províncias, que é importante nós percebemos como é que funciona, como é que estão distribuídas, há muitas gráficas nas outras províncias, para o processo poder funcionar, porque a partir do momento em que a AGT define que só as gráficas é que vão poder vender blocos de faturas, nós temos que ter um número de gráficas em todo o país para poder fazer face. De princípio, a AGT ainda não sabe quantas existem a nível nacional. Só fizeram esta apanhada em Luanda e vão para as outras províncias aferir quantas existem em cada uma das regiões. Exatamente. E assim trabalhamos com a gráfica também, como já disse, para identificarmos o melhor modelo, como é que esse processo pode funcionar. Engenheiro Luís Salazar, pode por favor explicar a questão do papel das gráficas na produção dos blocos de fatura? Para algumas empresas, fala-se que para produzir blocos de fatura, as empresas vão ter de contactar as gráficas e entregar um código cedido pela AGT ao contribuinte. Mas a questão que se coloca é: como é que se pode evitar que as empresas falsifiquem os códigos cedidos pela AGT para a produção de faturas? O modelo ainda não está totalmente definido. Nós identificamos as gráficas para trabalhar mesmo nesse modelo. A nossa ideia é, através do nosso sistema integrado de gestão tributária, gerar o número das faturas. O contribuinte vai ter uma gráfica, diz eu quero 10 faturas. A gráfica entra no portal do contribuinte com a senha e o utilizador que nós vamos dar a gráfica autorizada, e ela emite uma sequência de faturas. Vai emitir da fatura 1 à fatura 10 e vai imprimir com essa sequência, com esse código que a AGT já deu. António Videira, quais as principais inquietações e desafios que se colocam às gráficas neste processo? Nós, em vez de termos respostas, temos perguntas. Temos inquietações e dúvidas também. É mesmo para ficar aqui registada, e quem de direito também está a acompanhar o programa. Portanto, e pronto. O que é que nós entendemos? Que a AGT é que vai gerar o código. Nós só o pomos lá. Se houver uma prevaricação da parte do empresário, a responsabilidade será sempre da AGT e do empresário, não das gráficas. A gráfica não pode ter esse ónus, esse peso. Se houver um engano da gráfica, uma gralha da parte da gráfica que o cliente não vê, também comunica-se à AGT, olha, onde está o número 5, leia 6, por exemplo. Mas ter a responsabilidade de nós verificarmos se aquele número corresponde a um número real ou se é um número do jeitinho que nós sabemos, faz-se ali um número falso para depois não ser descontado em parte nenhuma e não aparecer em lado nenhum. Essa responsabilidade não pode ficar das gráficas, porque não é essa a nossa missão. A nossa missão é imprimir folhetos, papéis. Essa responsabilidade não só de emitir o número,
como de checar o código tem que pertencer à AGT e não a nós, quando a AGT fizer aquele cruzamento que faz das faturas e da contabilidade. O engenheiro há bocadinho mencionou que ele leva um código para fazer apenas 10 faturas. Bem, 10 faturas mesmo são um exemplo, não é? Porque como é que são feitas esses normalmente blocos é por faturas? blocos. É por São blocos de 50 folhas, 50 por 50, a original a cópia é eventualmente para triplicado, portanto, original para o cliente, cópia para a AGT e a terceira via fica connosco. Ou inverso, fica a segunda connosco e a terceira é que vai para a AGT no próprio bloco, ou vai para a contabilidade do próprio bloco. Normalmente, emite-se a fatura, é preciso ter o número NIF. Antigamente passou a ser obrigatório impresso na própria fatura o selo pago por guia. Antes punha-se um carimbo. Depois, a partir dos anos 90, passou a imprimir-se na própria fatura selo pago por dia. Na verdade, o caso das gráficas é um assunto muito sério. Se formos para o tempo da outra senhora, mas da outra senhora mesmo, do tempo de Salazar, todos os documentos emitidos pelas gráficas tinham que ter num cantinho o nome da gráfica. Isto até por causa da segurança do Estado. Imagine que aparece um atrevido com um documento, olha, reproduza-me este documento da UGP, da Unidade de Guarda Presidencial, ou da Presidência, ou do Estado-Maior do Exército, ou de outro. Os próprios serviços de inteligência têm que controlar o que é que cada gráfica faz, senão aparece uma gráfica a imprimir blocos falsos, ou blocos de fatura falsos da aviação e trânsito, das multas. Os próprios serviços de inteligência têm que controlar as gráficas, sempre é assim em todos os países. Neste caso da AGT, deverá, de alguma maneira, controlar o tal código emitido pela AGT e se a empresa está a agir dentro da lei. Com facilidade, um cliente entra na gráfica, diz que veio da parte do Ministério e tal. Eu não aceito. Eu, por exemplo, não aceito. Dê-me uma credencial da respectiva direção do Ministério. É logo o que eu peço. E cruzo informação para ver se aquele pedido vem mesmo da fonte. Agora depende também como é que a AGT vai cruzar. Portanto, dá um número ao cliente e depois a gráfica no site gera um código que é insubstituível e que não pode ser... Porque nessa onda de querer falsificar, seja o que for, alguém pode ir à AGT, ele decidido um código para a emissão de 10 faturas. E ele vai à gráfica Corimba e vai a uma outra gráfica e mandar fazer os mesmos números. Como é que vai ser possível controlar isso? A AGT tem alguma área, algum departamento que está a trabalhar neste sentido? Faz favor, engenheiro Salazar. Nós, como já disse, o código será emitido pelo nosso Sistema Integrado de Gestão Tributária. Por exemplo, se eu emitir o código 5, ele deixa de ser válido para todas as gráficas. Só é emitido numa gráfica. O modelo final, as gráficas, como são as donas do negócio, é que vão poder nos dizer, ajudar na construção desse diploma. O diploma está em fase de construção, então as gráficas vão dizer o melhor modelo é este. E a AGT a trabalhar com as gráficas vai então decidir se adota aquele modelo proposto pelas gráficas. Então, o que a AGT neste encontro também disse aos donos de gráfica é que comecem a trabalhar nas contribuições do melhor modelo possível? Sim, solicitamos às gráficas que façam propostas ao diploma. Nós vamos chamar todos os proprietários das gráficas e ter uma reunião com eles para poder então trabalhar nisto, quer com os proprietários, quer com a Ordem dos Contabilistas também, que vai ser um parceiro da AGT nessa implementação. António Videira, podia por favor explicar-me aqui, há gráficas que só imprimem, há gráficas que fazem todo o processo, qual é a diferença que há entre uma e outra? Uns dizem tipografias, outros dizem gráficas, que confusão é essa? Como é que nós percebemos essa linguagem? Gráficas, tipografias, imprimem, não imprimem? Existem as estações rápidas de impressão, onde a gente vai com um livro de formação de fim de curso. Olha, eu quero imprimir com letras douradas 2 ou 3 exemplares. Isto são as estações rápidas de impressão, onde se vai fazer o enquadramento de um livro. Existem essas cónicas minoltas, que agora até estão na mão da comunidade asiática, onde se vai lá fazer umas coisinhas rápidas. Uma gráfica já é uma empresa de longas tiragens, por exemplo, bilhetes de autocarro, das companhias de transportes, onde é sempre, tem que se fazer 20 mil, 100 mil, 500 mil. Uma gráfica pode ser uma empresa que tira grandes quantidades do mesmo modelo, rótulos das águas, nos talões de depósito dos bancos. Uma gráfica é para longas tiragens. As pessoas confundem a estação rápida, que é só chegar lá, tipo de quase tirar uma fotocópia. Também se distingue de um gabinete de design gráfico por outra razão. Um gabinete de design gráfico faz a composição, faz um livro, a paginação,
páginas pares à esquerda, páginas impares à direita, o tamanho. O gabinete de design só faz o desenho do livro, se tem quem é que está na capa, se a capa é em relevo, se não é em relevo. Okay. Depois a gráfica só imprime. As pessoas também confundem. Há pessoas que dizem, olha, eu tenho uma gráfica, e o que ele tem é um computador com um programa, o Corel, ou o Photoshop, ou outro assim, e ele ali compõe. Depois, se for para imprimir 10 exemplares, imprime. Se for para imprimir 10 mil, já não imprime. Porque nas impressoras domésticas não dá para imprimir 10 mil, 100 mil exemplares. No sistema offset, dá para imprimir 1 milhão de exemplares. Em 2 dias ou em 1 dia está feito 1 milhão de exemplares. Porque aquilo são máquinas de repetição de longa tiragem. É isso que distingue essencialmente. Há gráficas que imprimem, quase todas as gráficas imprimem, cortam, agrafam ou colam e entregam ao cliente. Casos muito especializados, há gráficas que só põem capas. Há outros que só, por exemplo, metem agrafos. Mas, regra geral, as empresas gráficas em Angola, que já vêm do tempo colonial, a offset limitada na Estrada da Cuca, da Litotipo aqui na Baixa, das edições de Angola no São Paulo e da tipografia Corima na Estrada da Samba, que são as 4 que transitam com os mesmos donos do tempo colonial para agora. Agora estão os filhos. Os pais já morreram todos, estão os filhos. Depois existem as gráficas do Estado e existem as gráficas ligadas, entre aspas, ao partido. Chamemos-lhe assim. E então, as gráficas privadas têm um input comercial sério. As gráficas ligadas ao Estado têm aquele arrasto do tempo do Partido Único, pouca eficácia, assim como as gráficas do partido. Entretanto, apareceu a Damer. A Damer é uma super gráfica, concorre com o Jornal de Angola, com as edições de novembro que fazem o Jornal de Angola, onde tem a tecnologia de ponta, que não é mais adequada para Angola. A mais adequada para Angola é uma tecnologia média por causa dos picos de luz, por causa da formação dos nossos funcionários ser média e não ser superior. Então, para trabalhar com relógios digitais ou com ecrãs digitais e perceber toda aquela sequência escrita em língua estrangeira, se fica difícil. Então, as melhores gráficas, curiosamente, não são as que têm tecnologia de ponta, mas têm uma tecnologia intermédia ainda semi-mecânica, das máquinas alemãs, que são muito boas, por aí. Como eu disse, no tempo da outra senhora, todos os documentos das gráficas tinham que ser verificados pelas autoridades para evitar as falsificações. Agora, para darmos a nossa contribuição à AGT, talvez isto que foi aqui exposto, que é a AGT certifica gráficas, depois emite um código que dá ao cliente, ao contribuinte. O contribuinte vai com esse código à gráfica, a AGT gera um novo código que fica ao definitivo, que só corresponde àquele cliente. Será esse modelo? Será outro? Acho que está em discussão. O que é que acontece, por exemplo? 10 folhas de fatura pouca gente faz. É uma empresa séria e idónea, ele vai querer 1.000, 5.000, 10.000. Atenção que, vou já abrir aqui um parênteses, desculpa interromper. A faturação em blocos feitos em gráficas são para micros que faturam anualmente até $250 mil. Assim exige o Código do Imposto sobre Valor Acrescentado, o famoso IVA que está a ser implementado. Aliás, essa revogação, essa alteração do Decreto 149/13, Regime Jurídico das Faturas e Documentos Equivalentes, essa alteração é precisamente para introduzir essa situação das gráficas, a submissão dos documentos eletronicamente, para dizer aqui que não são as grandes empresas que vão recorrer às gráficas. Faz favor. Não, também as grandes empresas também vão ter sim de ir comprar faturas em gráficas autorizadas, porque as grandes empresas vão usar o sistema deles, né, mas o sistema pode avariar, pode cair. Então, naquela fase que o sistema estiver parado, eles vão ter de dar uma fatura impressa pela gráfica. Podem recorrer à gráfica. Podem recorrer. Depois refazem para o sistema? Sim, depois tem a obrigação de colocar aquelas faturas, voltar a meter no sistema. É o plano B das grandes entidades. Sim. Olha, não tinha esta informação. Também vai passar aqui uma informação em primeira mão. Por isso as gráficas aqui têm responsabilidades acrescidas. E quando isso acontecer? Então, uma empresa normal, de grande dimensão, um grande contribuinte, usa um software qualquer. Há uma avaria, uma anomalia interna, vai recorrer aos blocos. Também deve ir ao site solicitar este código para mandar fazer os blocos, ou pode fazer já com muito tempo de antecedência? Não, pode fazer com algum tempo de antecedência, para o caso de ter avarias. Se não tiver, ele não vai usar as faturas. Se tiver, ele usa as faturas naquele momento, depois é obrigado a integrar as faturas no sistema de volta. Entregou a fatura, depois tem que meter no sistema quando o sistema voltar a funcionar, no software. O modelo, como já disse, também ainda não está bem definido.
pode ser o contribuinte primeiro solicita as faturas e depois vai à gráfica, ou então o contribuinte vai direto à gráfica e a gráfica é que vai dizer, olha, os números são estes. A melhor explicação para esse sistema é, eu estou a usar o meu software. Por exemplo, a luz foi. Eu tenho um cliente à minha frente, eu não posso dizer, não vou emitir fatura, não vou dar fatura nenhuma. Eu tenho que dar alguma coisa naquele momento. Sim, sim. Então eu tenho a fatura que eu solicitei à gráfica naquele momento, dou a fatura ao cliente. Quando a luz voltar, eu tenho a obrigação de pegar aquela fatura que eu dei, o duplicado, e inserir também no sistema para comunicar à AGT aquela fatura. Então esse é o processo que é definido para quem usa softwares. Mas quem a levou é válido? Não, é válido. É válido para quem levou? Sim, para quem levou é válido. Mal. Quem levou é válido e vai dar o tratamento de compras normalmente. É o mesmo como se fosse sido emitida pelo um software. É a mesma coisa. Esta alteração é nova, por sinal, e é para salvaguardar as várias anomalias que existem a nível nacional, falhas de energia, geradores, falta de combustível. É para salvaguardar toda esta situação. Sim. É um regulamento que vem para a proposta da submissão eletrónica dos dados. Muito bem. O senhor da Gráfica Corimba fez aqui um historial muito interessante sobre as gráficas que existem a nível nacional. Só para dizer aos ouvintes que nós não chamamos só a Gráfica Corimba, queríamos ter mais gráficas aqui, porque os contabilistas lidam com várias empresas que vão precisar de recorrer a estas gráficas, e eu estou em crer, e digo aqui para a AGT e para o senhor da Gráfica Corimba, que aquelas empresas micros que têm um contabilista que é membro ou CPCA, à partida não vão andar nesses desvios de falsificações. Não pode ser. Só forem aqueles que não têm uma orientação contabilística e querem fazer as coisas sozinhas, aí sim. Mas um contabilista que estiver perante uma situação do género, aliás, vai logo alertar o seu cliente que é para entrar em práticas aceitas e corretas e não estarem com desvio. Aliás, quem entra após desvios não está a ser orientado conforme. Mas é para dizer aqui que nós também convidamos outras gráficas, infelizmente na última da hora tiveram que desconfirmar por várias indisponibilidades e nós entendemos isso, por isso é que só temos aqui o Sr. António Videira, que é da Gráfica Corimba, que por sinal tem responsabilidades acrescidas, já começou a trabalhar nas suas contribuições para submeter à AGT, que a AGT precisa da contribuição de toda a gente. Sim, através do nosso setor de contabilidade e da nossa gestora, temos participado nas palestras da AGT, agora na passada semana. Estamos a recolher dados muito interessantes. A emissão de faturas a partir de um software obrigatório para empresas de um certo porte. É interessante a ligação dessas faturas imediata à AGT, portanto o cliente ainda nem viu a fatura, a AGT já sabe quanto é o imposto que vai cobrar. Se a internet for boa, se não for só em Luanda, também for no Ambo, na Huila, em Benguela, em todas as províncias, onde a net é super difícil. E eu ponho aqui uma questão lúdica, que é, sem haver internet boa, este projeto da AGT parece que vai emperrar. Tivemos o caso do Anglo-Satum, que foi abaixo. Eu acho que o IVA finalmente em Angola, ou este sistema integrado, só poderá arrancar quando tivermos o Anglo-Sat 2, porque depender das ligações de dados dos telemóveis ou das pendrives, sem ter uma internet real e que é eficaz, porque nas províncias é impossível navegar. Se existe a tal máquina onde cada cliente vai depositar, será que vão existir 18 máquinas em 18 capitais de província? Por outro lado, cada província é maior que países europeus, e, portanto nós estamos a falar de distâncias enormíssimas. Para chegar à capital, vindo do Mochico, de uma zona fronteiriça junto da Zâmbia até à capital para depositar, são dias de viagem. Não há transporte aéreo. Nós estamos a falar de um país, Angola, cabem um montão de países europeus. Então a distância de um município à província, se fosse na Europa, atravessavas 3, 4 países diferentes. Atravessavas a França, o Liechtenstein, o Luxemburgo, a Holanda, a Bélgica. Quer dizer, as nossas dimensões são outras. Sem o Anglo-Sat 2, não estou a ver como é que se vai conseguir implementar. O engenheiro Luís Salazar está a rir-se, sim, com muito gosto. É porque ele tem uma na manga. Como é que a gente vai contornar essa situação enquanto não temos o Anglo-Sat 2? Ok, isto é já um tema para o próximo Contas da Hora, que é dos softwares. Sim, fica aqui o compromisso de trazer também os produtores de softwares. Já foram contactados, já temos data agendada e nessa altura o engenheiro Luís Salazar também regressa, mas ainda assim esta submissão da informação eletronicamente pode abrir um parênteses para reforçar. Sim, a AGT escolheu um modelo que o contribuinte vai poder ter a sua atividade normal durante o mês todo, não envia a informação para a AGT e num único dia do mês
ele deve exportar um ficheiro com toda a informação. Se tiver internet no sítio, envia. Se não tiver internet, quando for a uma repartição fiscal pagar os seus impostos, também leva o ficheiro e entrega na AGT. Nós vamos ter em todas as repartições computadores disponibilizados com a internet. Até porque o nosso sistema integrado de gestão tributária só funciona com a internet. Então, todas as repartições temos de ter internet. E temos, nesse momento, E tem terão mais pessoal a ajudarem na gestão disso. Sim. Ou não? Os nossos colegas da AGT não podem fazer. Podem ajudar, mas não podem executar em nome do contribuinte. Eles podem mostrar ao contribuinte como é que se faz, mas não podem sentar eles no computador e fazer. Porque o contribuinte vai ter uma palavra passe e utilizador. E esse ele não pode dar aos nossos técnicos. Isso é pessoal, não é? Em transmissão. Eu acho que quando tudo estiver a funcionar, 1 mês antes ou 2 meses antes, são seminários e palestras só para se fazer essas demonstrações. A AGT tem isso em agenda? Sim. Nós, nesse momento, todas as palestras que são dadas do IVA, nós também abordamos já esses temas da submissão do ficheiro e como é que os contribuintes podem fazer em caso de não terem internet no seu estabelecimento. Atualmente, Sr. António Videira, a Gráfica Corimba já tem muitas solicitações de faturas em bloco, fazem muitas, é frequente isso? É tradicional. Há muitos anos atrás eram blocos sem timbre, não tinham timbre nenhum, não faziam qualquer menção ao cliente e o cliente depois punha um carimbo. Depois isso foi proibido, começaram a meter os números de contribuinte e a impressão do selo pago por guia. Hoje, aqui há uns anos, lembramos que estava-se a usar o Excel, passou a ser obrigatório usar o Excel. Hoje as empresas faturam pelos sistemas de faturação eletrónicos, ou o SAG, ou o Primavera. No entanto, e sabendo nós que o mercado angolano é 80% informal ou pequeno negócio, de a cantinazinha que funciona até no quintal da senhora, onde ela vende as gasosas, como tributar essa gente? Eventualmente pelos blocos. Sempre é tradição. A nossa base são os blocos. As vendas a dinheiro, as faturas e o recibo. É o que nestes 27 anos que eu pessoalmente estou na Gráfica emiti mais foi faturas ou vendas a dinheiro ou guias de entrega para fazer e guias de remessa, que é mercadoria entregue sem pagamento. A base é essa. Agora, a cereja no topo dessa pirâmide, que é a ligação à internet, à AGT, aos programas, já não é bem a base, é a elite. Porque a base, de facto, o que tem muita saída mesmo, são os tais blocos agora timbrados. Há os blocos internos, de movimentação interna, folha de obra, ordem de trabalho, é uma coisa interna. E depois há os do contacto com o cliente, que é a venda, ou faturação por fatura ou por recibo. Portanto, pro forma, fatura, recibo. E a venda, toda a gente usa, quer dizer, tirando algumas empresas mais sofisticadas, mais urbanas, chamemos-lhe assim, sim. Toda a gente usa os bloquinhos de saída de caixa, entrada de caixa, também há esses bloquinhos de venda a dinheiro ou de faturação. Essa é a Angola real, a Angola fantástica e brilhante da AGT, com internet em todas as províncias e tudo super pertinho, é o que nós queremos implementar. É a modernização dos sistemas, mas também para dizer, tirando aquele parênteses que o engenheiro frisou aqui muito bem, aqueles grandes que têm a obrigatoriedade de fazer tudo em softwares e se tiverem alguma anomalia, alguma falha de sistema, recorrerem aos blocos, o grosso ainda assim é mesmo para aqueles pequenos e vão continuar. Vocês já estão a reunir com os vossos clientes, já sabem desta alteração? Em que pé que está isso? Nós temos clientes fixos e clientes passantes. Okay. Os clientes fixos, claro que temos reuniões com eles e adaptamos sempre as alterações de lei ao sistema, a retenção na fonte, todas essas coisas. Porque, claro, depois há os clientes passantes, que só passa lá de 2 em 2 anos, vai fazer uma coisa pequenina. Portanto, com os grandes clientes, com certeza que nos adequamos logo à legislação. Com os pequenos, não há maneira de reunir com eles, porque eles passam quando querem, quando podem. Pois. Caro ouvinte, está a acompanhar o Contas na Hora, programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar o Contas na Hora, é a edição número 59 e temos em estúdio a AGT e uma gráfica para tentarmos perceber como é que vai ser a emissão de faturas por blocos que têm a responsabilidade de serem feitas em gráficas devidamente certificadas ou autorizadas pela Administração Geral Tributária. É o momento do intervalo. Até já. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Domine as técnicas da contabilidade e melhore a gestão do seu património. Contas na Hora.
Porque a prosperidade depende da boa gestão do nosso património. Contas na Hora. Saiba tudo sobre contabilidade aqui, todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, aqui, na Hora. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, saiba que está no ar o Contas na Hora, a edição número 59. Tem no estúdio o engenheiro Luís Salazar, que é da AGT, e está aqui a tentar esclarecer aquilo que foi o encontro com as gráficas e produtoras do software. Hoje, precisamente, estamos só dedicados às gráficas e temos aqui um senhor que representa uma gráfica, que é o senhor António Videira. E a minha pergunta, antes do intervalo, era para o engenheiro Luís Salazar. Vocês, AGT, têm agenda quando tudo estiver efetivado, quando as gráficas estiverem devidamente identificadas, autorizadas ou certificadas para fazerem as faturas do bloco, estão a pensar em chamarem o empresariado ligado às microempresas para perceberem essa mecânica toda? O senhor António Videira tocou num ponto pertinente, que é, tem um grupo que são efetivos, são clientes correntes, estão sempre aí, mas tem aqueles que aparecem de quando em vez, são passantes, são os clientes passantes. De que forma é que essas pessoas, esses empresários, vão tomar conhecimento desta informação, desta alteração? É arranjarem aqui um auditório enorme e chamar toda a gente? O que é que pensam em fazer? Nós, a AGT, temos como proposta fazer palestras, seminários sobre a importância das faturas. E aí nós possivelmente podemos convidar também as gráficas para explicar a importância da fatura, como é que os contribuintes podem proceder para fazer compras dos blocos de faturas. Nós temos um plano de comunicação que visa ter a publicidade ou campanhas para os micro e pequenas empresas. Quando começar esse plano de campanha de divulgação, esperamos também ter aqui a equipa no Contas na Hora para ajudarmos a divulgar, porque é uma matéria que tem que ficar no dia a dia das pessoas, das empresas, dos contabilistas, dos consumidores, porque eu vou comprar a uma empresa que afinal ainda está a usar os blocos antigos. O que é que me vai chamar a atenção que esta fatura não está conforme? É por esta razão que eu insisto, este plano de divulgação se calhar vem resolver este problema. As gráficas, não é? Já ficam salvaguardadas, porque sempre podem aceder ao site da GT e lá está a informação que é para continuar. Mas ainda assim, vocês enquanto gráfica também têm algum plano de... Porque assim, todas as pessoas com quem vocês têm relação comercial, acho que devem ser chamados em uma mesa de reuniões. O que é que pensam em fazer com relação a isso? Tem exatamente a ver com o tipo de cliente. O cliente que é fixo, que é regular, que trabalha connosco 1 ano, 2, 3, certamente temos reuniões. Eles também têm as suas informações de como tratar os dados contabilísticos nas suas próprias empresas. É só chegar a acordo sobre como fazer as retenções na fonte, como emitir as faturas. Depois o caso do IVA, tem que se recuperar o IVA no fim do ano. Portanto, fazer esse encontro, deixar tudo claro, tudo facilitado a nível das grandes empresas. O mercado angolano é essencialmente de pequenas e médias empresas. A maior parte dessas empresas semiformais, não têm tudo legalizado, nós fazemos as coisas ao nosso jeitinho. Como é que a AGT vai conseguir também ter ginga, ou fecha as empresas e mandamos para o desemprego uma população que já está em desemprego? Como é que se vai fazer para as pequenas e micro empresas que funcionam num corredorzinho, assim, um chimbecozinho pequenino? Como é que se vai fazer para o pequeno comércio que existe, mais formal ou menos formal? Temos algumas marcas de alguns mini-mercados, mas depois temos pequenas cantinas que nem marca têm, nem nome têm, e se calhar nem número de contribuinte têm, ou seja, tem número de contribuinte, tem nome individual do dono da cantina, mas o explorador, aquilo não é empresa nenhuma, aquilo é a cantina do João Manuel. A pessoa que lá está, se calhar nem tem nacionalidade angolana, e não tem número de contribuinte, mas essas é que são as empresas reais, isso é que é a Angola real, as micro, as pequeníssimas e as médias empresas. Depois temos alguns elefantes brancos por aí, que sabemos, fábrica disto e daquilo está fechada há 4 anos porque não tem gestores, fábrica disto. Eu acredito que tirando um ou outro mais saudável, por exemplo, do grupo dos petróleos ou do grupo do aço, ou dos grupos das bebidas e dos refrigerantes, tirando um ou outro super contribuinte, a AGT vai lidar com pequenas, médias e micro, e quase empresas
empresas inexistentes, esse é que será a grande dor de cabeça da AGT. Não vai ser a grande empresa que produz refrigerantes, 5 ou 6 cervejas, todas concentradas nesse monopólio que nós sabemos que existe no grupo, na questão das cervejas e dos refrigerantes. Não é nos diamantes, não é nos petróleos. Esses estão bem tipificados. Agora, o que está de alguma maneira incerto e vai dar dor de cabeça é a economia real, utilizando aquela terminologia que se utilizava antes no antigo Conselho de Ministros, a economia real. A economia e a economia real. A economia real são os milhares de pequenas oficinas de automóveis que se calhar nem estão 100% legalizadas, mas que alimentam famílias. Os milhares de cantinas que se calhar não são exploradas por angolanos, mas que recebem a sua renda. Os milhares de quintais onde as senhoras vendem as cervejas. Como é que se tributa isso? Miúdos que andam na rua que não têm emprego e se não andarem na rua morrem de fome ou viram assaltantes. Eu também já ouvi dizer que a AGT tem um plano para dar um númerozinho de contribuinte a esses meninos. Que faturas é que eles usam? Vão usar o quê? Os meus bloquinhos A5 ou A6 pequeninos, se calhar ainda divididos em A8. Como é que eles vão prestar contas à AGT? As senhoras que vendem bolos e rissóis em casa. Os milhares de negócios que esses é que geram dinheiro, não são os grandes. Um país vive da pequena e média a empresa. Esse é que é o país real, o canalizador, o sapateiro. A senhora que cose roupa em casa, como é que vai pagar impostos? Engenheiro Salazar, eu acho que há limite de páginas de contribuições para as gráficas? Não. Não, pronto, isso para dizer, estamos a ver que o senhor António Videira vai ter muitas páginas só para a contribuição deste regulamento que vocês vão estar a preparar. Quando é que se começa a receber essas contribuições? Nós como já demos o nosso e-mail, já estamos à espera das contribuições. Já vamos também entrar em contacto com as gráficas para podermos agendar reuniões para poder então definir esses modelos e ter essas contribuições. Para além das gráficas, quem mais vai fazer parte destas reuniões? Temos os proprietários das gráficas e a ordem dos contabilistas. Muito bem, a OCPC é chamada. Sim, a OCPC é a nossa parceira nessa implementação, como os proprietários das gráficas. Então nós é que vamos definir o melhor modelo a ser proposto em regulamento. Muito bem. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, Luanda Antena Comercial. São nossos convidados o engenheiro Luís Salazar, membro do Grupo Técnico para a Implementação do IVA em Angola da AGT, e o senhor António Videira, representante da Gráfica Corimba. É Gráfica Corimba, é isso? O nome comercial é Tipografia Corimba Limitada. Da Gráfica Tipografia Corimba Limitada. António Videira, que recomendações deixa a AGT às gráficas e aos contribuintes para melhor adaptar-se a este processo, procedimentos e funcionalidades que serão adotados no regime jurídico das faturas e documentos equivalentes e no regime jurídico de submissão eletrónica, documentos essenciais para a implementação do IVA em Angola? A recomendação é a comunicação, é estar atentos. Comunicar, saber quais são as novas regras. As regras estão sempre em evolução, portanto, estar atento à legislação e aos procedimentos, quer da AGT, quer da ordem dos contabilistas. Este programa Contas na Hora, se vai na sua 59ª semana, quer dizer que já vai num ano e quase 2 meses, contabilidade feita. E desde que surgiu, que sentimos no ar com entusiasmo uma voz nova, mas uma voz também entusiasta pelo trabalho que está a fazer. E este programa acaba por ser uma grande contribuição para a divulgação da cultura do rigor contabilístico. Antes deste programa não havia nada sobre isto. Havia entrevistas pontuais, né? Enfadonhas, sem aquela apresentação dinâmica e cativante da Dona Cristina Silvestre. E isto, para nós, acaba por ser, nós que não temos a tal cultura de ler ou mal acedemos à internet porque não conseguimos. A nossa cultura é uma cultura de oralidade e estamos neste momento a falar e a explicar às pessoas. A ouvem com mais facilidade do que leem. Portanto, dê lá um livro para a pessoa ir ler os artigos todos, ela vai ficar enfadada e não vai ler. Se estivermos nós a falar, quer informalmente ou com linguagem mais técnica, por vezes mais técnica, outras vezes mais informal, que é para o cidadão menos letrado compreender. Portanto, o rigor da técnica e a facilidade, a síntese de comunicação. Eu o que vejo que deve ser o caminho, que é comunicação.
estar atentos à LAC, estar atentos a Contas na Hora, estar atentos às divulgações que a AGT faz, às palestras que a AGT faz. E isto é um organismo, uma sociedade é como uma célula viva, é um organismo, uns reagem aos outros, uns por empatia, outros por simpatia, vamos reagindo uns aos outros e contribuirmos. Um traz a areia, outro traz o cimento, outro traz a talocha, fazemos o bloco, construímos a casa. Muito bem. Eu vou ter que agradecer aqui os elogios todos de um ouvinte assíduo de Contas na Hora. O Sr. Santos é parte integrante da equipa, o Joel Costa, e nós agradecemos. Olha, a nossa responsabilidade continuar a informar e cada vez mais puxar aqui pelos profissionais da classe, contabilistas, auditores, a primarem pelo rigor profissional sempre. Engenheiro Luís Salazar, agora é consigo a mesma pergunta. Que recomendações destas gráficas aos contribuintes, aos ouvintes Contas na Hora, aos contabilistas que também estão a acompanhar o programa de sempre? Basicamente já foi tudo dito aqui pelo Sr. António, mas nós queríamos, mais uma vez, apelar aos proprietários de gráficas que contribuam com a AGT, devem contribuir, não só criticar e dizer isto não vai funcionar, tem que apresentar soluções, quer os proprietários, quer a Ordem dos Contabilistas, que têm participado e colaborado muito com a AGT, e para os contribuintes é que participem mais nos eventos da AGT, nos eventos da Ordem dos Contabilistas e possivelmente nos eventos que os proprietários de gráficas vão organizar para esclarecer as dúvidas e as questões com relação a esse assunto que é novo para todos nós. E como o Sr. António já disse aqui, nós vamos construir tudo de base. Nós, gráficas, a AGT, a Ordem dos Contabilistas e os próprios contribuintes. Muito bem. Eu vou aproveitar aqui e fazer um apelo que não consta do guião e o Sr. Realizador vai permitir. A Ordem dos Contabilistas tem estado a formar os contabilistas em matérias do IVA. Já foi feita a primeira, a segunda edição, a terceira edição está a terminar esta semana. Vai começar brevemente a quarta edição. O conselho que deixa é para os profissionais, os membros do CPCA, aderirem à formação do IVA para poderem começar a falar com os seus clientes. Porque esta semana, e disse aqui no início que nós contactamos mais gráficas, e uma das gráficas, o senhor disse-me assim: eu não me encontro em Angola, saí há 2 dias, mas fazia muito gosto em estar presente. Mas espera aí, isso vai acontecer em Angola a partir de quando? Desde quando é que isso está a ser divulgado? Oh, mas aquele meu contabilista ainda não me disse nada. Foi a reação do senhor, mas aquele meu contabilista ainda não me disse nada. Eu disse, provavelmente é um contabilista que ainda não tenha passado na formação sobre o IVA que a OCPCA e a AGT estão a ministrar para os contabilistas. Por isso, caro membro OCPCA, arranje tempo para ir fazer a formação do IVA. A formação está a ser usado materiais que estão a ser revistos diariamente, são propostas apenas, vão ser alteradas sim, mas qualquer alteração não é para ir além. Sempre vale a pena irem à formação do IVA para começarem a falar com os contribuintes sobre o IVA. O IVA não é igual a realidade nenhuma, não é o IVA de Moçambique, não é o IVA de Cabo Verde, não é o IVA de Portugal, é um IVA angolano. Tem detalhes, tem pormenores muito nosso, por isso vão às formações para começarem a passar a palavra aos vossos clientes. Só para terem uma ideia, a implementação do IVA em Angola traz 3 regimes e um sub-regime. Por isso, como é que cada um deles vai funcionar? Como é que vocês vão falar sobre eles aos vossos clientes? Só indo à formação que a OCPCA tem estado a ministrar já há mais de 2 meses. As portas estão abertas, acho que pelo site da CPCA podem fazer as devidas inscrições para começarem a dizer alguma coisa às pessoas. É impossível que faltam menos de 1 ano para a implementação do IVA e há empresas que ainda não têm conhecimento. Mas isso vai ser quando é que é? Ainda assim no anonimato. Não pode ser. E nós aqui também andamos a reforçar, a falar, mas nem toda a gente tem tempo de ouvir o programa. Mas ainda assim, nós contabilistas, membros do CPCA, têm responsabilidades acrescidas neste papel também. O engenheiro Luís Salazar, o nosso muito obrigada pela disponibilidade, por estar aqui. Muito obrigada por essa disponibilidade. Isso é assim uma espécie de treino, porque vai voltar para os softwares. Os softwares é mais pesado, porque vamos ter contabilistas também. Ok, muito obrigado, Cristina. Muito obrigado, ouvintes do Contas na Hora.
Senhor António Videira, da voz do noticiário da LAC, é uma honra tê-la em estúdio. Muito obrigado pela sua presença aqui. Esperamos contar consigo nas próximas edições. Já sabe, qualquer dúvida, qualquer preocupação, tem sempre a AGT, tem o Contas na Hora, tem todos os contabilistas que é para auxiliar naquilo que foi necessário. Está proibido começar a errar nessas matérias. Pois, eu estou aqui na condição de empresário, pago impostos, sempre paguei, faço questão de pagar e faço questão de ter uma contabilidade organizada. É uma questão de princípio. Se eu pagar impostos, se não tiver problemas na banca, posso aceder a créditos, posso aceder a todos os instrumentos financeiros que existam. Para nós é uma honra muito grande estarmos aqui com a Dona Cristina Silvestre e com o camarada Joel Costa. Dizer que este programa é entusiasmante, é muito entusiasmante, porque acho que fazia falta pelas várias pontas que une a parte dos contabilistas, une a parte do coletor, que é a AGT, e do contribuinte, que são as empresas em geral. Esta questão, esta reflexão que estamos a fazer de que até que ponto a contabilidade se articula, ou os planos da nova administração do país de meter IVA, vai ser útil, vai funcionar, ou se pelo contrário vai criar mais desemprego e levar mais empresas à falência. Estes 14% do IVA previstos, se são justos ao serem horizontais ou verticais, impostos de cima para baixo, ou se não são justos, devia haver vários escalões, 14 é o que se prevê, deveria haver maiores ou menores percentagens na aplicação de acordo com a atividade económica de cada um. Será a cultura leva também com a taxa de 14%, a agricultura, que estava para nem sequer ser taxada, agora já foi incluída. Porquê? Será das grandes empresas mecanizadas, ou é para o pequeno agricultor, coitado, que já nem consegue escoar a sua produção, ainda tem que pagar mais 14% sobre o quê? Então, está a ver, a vontade de falar é muito interessante. Este programa causa essa reflexão, e o mais importante mesmo é refletir e avançar com a tal questão do tese, antítese, e depois fazermos uma síntese. Popularmente diz tentativa e erro. Acerto, erro. Exatamente. E pelo meio da tentativa e erro a gente vai chegar lá. Tese, antítese e uma síntese no fim, para chegarmos lá. Muito obrigado. Nós é que agradecemos também essa disponibilidade, e muito bem. E eu já tenho os minutos para abrir outro parênteses. A implementação do IVA, e vou falar aqui para os meus convidados, taxa 14%, IVA em Angola. É uma taxa mesmo que vai doer para muitas empresas. Neste momento eu pago 6%, portanto 5% de imposto de consumo e 1% de imposto de selo. São 6%. Vou passar a pagar o mais do dobro. O mais do dobro. E os indecisos que pagam 1%, que é selo, vão passar a pagar 7% a partir do momento que não se decide para que regime é que vai. São vários regimes, têm que definir. Se tiverem na indecisão, têm 2 anos para tomar uma decisão, e nesses 2 anos vão ter que arcar com a responsabilidade de mais 7%. Ou seja, sai de 1, que é o 1% de selo, para 7%, que é o IVA. Vai ter mais 6%. Eu tenho estado a dizer, não importa que a taxa ficar definida, porque no fim do dia o que é que vamos ouvir da Administração Geral Tributária, o que sempre ouvimos dos outros diplomas? A lei está aí, é para ser cumprida. E as pessoas vão cumprir. Mas ainda assim, eu gostava muito que o primeiro ano, o primeiro semestre das receitas vindas do IVA, tudo que for utilizado com esta receita fosse visível a todos os níveis, nomeadamente olharem para os hospitais públicos, olharem para as escolas, darem maior dignidade aos utilizadores destes serviços públicos. Isso não é o papel da AGT. Não é o papel da AGT. Você vai recolher. Não. A utilidade que vão ter com o IVA. Atenção, não é o papel da AGT. A AGT recolhe a receita e vai apresentar a quem de direito. Quem de direito deve ter em primeira mão estes 2 pontos. Melhor escola, melhores hospitais. Isso é um para manifesto. Atender. É um manifesto mais ou menos. É um manifesto do que a Dona Cristina está a fazer. Provavelmente até onde nós aprendemos desde sempre que os impostos são para acudir às necessidades públicas, melhores hospitais públicos, melhores escolas públicas. Portanto, não é? O lado humano da Dona Cristina Silvestre está a vir ao de cima. Está a vir ao de cima. Não, e é de propósito, porque o ensino vai taxar IVA. O ensino privado vai ficar mais caro. Então, é melhor que comecem a dar melhores condições ao que é público. Caro ouvinte, só agora sintonizou a LAC, é a edição número 59 que está no fim. Tivemos em estúdio a AGT, muito bem representado pelo engenheiro Luís Salazar, o senhor António Videira, que é da gráfica Corimba,
que estiveram aqui em estúdios a abordar o tratamento que as gráficas vão ter a partir do momento que seja aprovado o diploma revogado do decreto 149/13, que vai ser revogado. Já existe uma nova proposta em que entram as gráficas, porque na anterior as gráficas não eram tidas nem enxadas. Desta feita já estão as gráficas, estão os softwares que agora passam a ser todos eles certificados. Nos comprometemos aqui a trazer nas próximas edições uma equipa ligados aos softwares e o engenheiro nessa altura volta a cá estar. Em suma, ficamos a saber o papel das gráficas nesse processo todo até a implementação do IVA em Angola. Aquele vizinho que passa um bloco de fatura sem timbre, sem nada, isso agora vai deixar de existir. Vão ter que recorrer às gráficas, que a AGT depois vai comunicar quais são as gráficas para fazerem conforme estamos mais ou menos alinhados e a falarmos uma mesma linguagem. A todos os nossos convidados, muito obrigada pela disponibilidade. Esperamos contar consigo nas próximas edições. E assim, chegamos ao fim da edição número 59 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Já sabe, doravante. A hora 11 é a hora das contas, aqui na LAC. Este programa contou com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação editorial de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. A todos os votos de continuação de excelente dia e até a próxima quarta-feira. Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora.